nossa audiência. Vamos ao primeiro assunto dessa quarta-feira, véspera de feriado. O presidente Lula relançou hoje o programa Farmácia Popular com ampliação da lista de medicamentos gratuitos. Inclusive, quem é beneficiário do Bolsa Família vai ter acesso a todos os 40 remédios do programa sem pagar nada. No evento realizado no Recife, em Pernambuco, Lula disse que ressuscitou o programa que, segundo ele, foi ironizado e diminuído por Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar esse trecho, então, da fala de Lula e já correr para o nosso debate. É por isso que nós resolvemos lançar o Farmácia Popular há muito tempo atrás. Ele foi ironizado e diminuído pelo governo passado. E nós agora voltamos com o Farmácia Popular com muito mais força. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Lula diz que voltou para cuidar do mais pobre, que Bolsonaro ironizou e diminuiu o Farmácia Popular. Como é que você vê essa comparação de Lula usando o governo anterior para levantar um programa que ele diz que faz parte de sua própria política pública? Alan Gani. Olha, Evandro, eu queria saber se no Farmácia Popular vende alguma medicação, distribui alguma medicação para o Lula tomar e tirar o Bolsonaro da cabeça. Quer dizer, a eleição já acabou e ele vive ainda neste clima de confronto o tempo inteiro. E, na verdade, o que está todo mundo querendo agora é uma pacificação do país. Mas quando ele vem com esse tipo de discurso, ele alimenta a divisão do país. O programa em si, ele é bom, eu vejo que ele poderia ser melhorado, por exemplo, com vouchers, mas outra coisa me chama a atenção, é como o Lula tem sido recebido no Nordeste. Então, bastante hostilizado, mostrando que não é mais aquele Lula lá do primeiro e do segundo mandato que tinha um grande apoio popular. Muito pelo contrário, ele recebe vaias justamente em estados onde ele era mais forte. O Gani está mencionando o fato de Lula não ter sido recebido por uma multidão em frente ao local onde ele fez o anúncio do novo Farmácia Popular, ou desse relançamento do programa, né? Foi um evento com pessoas credenciadas, também vários parlamentares que tiveram essa participação, mas algumas pessoas tentaram ali ir ao local para encontrar ou para conversar com Lula, mas não conseguiram acesso exatamente porque não tinham esse credenciamento. Agora, Fábio Piperno, Lula precisa tomar algo para que esqueça Jair Bolsonaro e possa retomar as suas rédeas sem ficar lembrando do que aconteceu lá atrás, ou a comparação é necessária nesse início de governo? Não, é outro lado, precisa tomar alguma coisa lá. Inclusive, eles pensam no Lula o dia inteiro, inclusive os deputados, os senadores e tal, né? O Lula lá no Nordeste, ele teve outro dia aí, 7 meses atrás, mais ou menos 70% dos votos, né? E continua sendo muito. Aliás, as últimas pesquisas de todos os institutos divulgados em maio, né, em abril e tal, apontam, inclusive, que ele tem subido lentamente, mas ele tem subido, né? A popularidade do Lula, se você comparar o ótimo e bom, já dá uma diferença muito confortável em relação ao ruim, péssimo e tal. É que tem gente que faz aquela alquimia de juntar o ruim, péssimo com o regular. Não sei que faculdade aprenderam isso, mas juro que eu tenho visto isso, inclusive, de gente próxima. Oi. Não, Piperno, sabe, os parlamentares pensam no Lula porque o Lula é o presidente. O Bolsonaro não é mais o presidente. Mas aí que tá o negócio. O Bolsonaro fala do Lula toda hora também. Mas o programa, ele é um programa de um governo que, e aliás, deveria ser uma regra para todos os governos, de governos que se importam com a população carente. Você acha que houve, de fato, uma diminuição do programa na gestão de Bolsonaro? Mas eu nem me lembrava mais que o programa existia e muita gente sabe disso. Aliás, a Covid, inclusive, né, o fiasco que foi... O vexame mundial. O Brasil foi referência... Piperno, vamos lá. Segundo país do mundo onde mais a Covid matou. O Brasil foi Piperno vacinou mais que os Estados Unidos, mais que a União Europeia. Isso seria impossível sem o apoio do governo federal. Aliás, e a Caixa Econômica Federal saiu das páginas policiais. João Dória Júnior. Em 2 meses chegou auxílio para a população mais pobre. Governador João Dória Júnior. Muito obrigado. Instituto Butantan, sou eternamente grato. Gustavo Segrel,
quero saber de você por que você discorda de Piperno ao dizer que Bolsonaro não diminuiu esse programa da farmácia popular que foi relançado agora por Lula. Vou te dar o exemplo. Sempre eu tenho que comprar medicamento pela hipertensão. Tem na farmácia popular vários medicamentos que são vinculados a essa doença. Vastatina, por exemplo. E tem, inclusive, me falam, se você vem com a receita, você não precisa pagar. Não estou falando agora, estou falando anos anteriores. Como é uma questão de ajuda para a população carente, eu falei, não, eu vou pagar, mas existia e muito bem, até em todas as lojas de drogarias tem farmácia popular. O que faltava então? Mas o que faltava então? Comunicação do governo Bolsonaro? O programa diminuiu. Mas diminuiu em quê? Diminuiu em quê? Vou te dar um exemplo. Eu preciso tomar uma medicação que são 100 miligramas. Na farmácia popular tinha de 50. Era só pegar 2 comprimidos de 50 e fazia 100. Quem tivesse o mesmo problema que eu. De novo, como uma questão carente, então eu pagava meu remédio. Sim, mas claro, pessoas que não tinham dinheiro, só com a receita eles iam e conseguiam tirar. E não era só medicamento de hipertensão. Tinha de um monte de coisa. Mas como é que você vê essa atitude de Lula de ampliar a lista de medicamentos gratuitos, principalmente para aqueles que são beneficiários do Bolsa Família? Perfeito. Eu não acho ruim, eu acho bem, mas eu prefiro que um governo não cuide dos pobres, senão que tire eles da pobreza. É muito diferente. Quando eu digo, eu vou cuidar de você, porque você vai me votar, eu vou te cuidar, eu vou te dar um Bolsa Família, vou te dar remédio de graça, vou te dar um monte de coisas, é protecionismo para você continuar pobre e continuar me votando. O que eu espero de um governo que se defende como protetor da pobreza é deixar de ter pobres e não cuidar dos pobres. Piperno, eu sei que você quer argumentar e eu já vou abrir a fala para você. Antes, eu só quero trazer mais uma parte do discurso de Lula, que ele menciona que os governos, eles não se preocupam com o povo, menos o dele sim. Vamos ver. E saber imaginar o que as pessoas estão passando nas periferias abandonadas da maioria das grandes cidades desse país. Muitas vezes essas pessoas só são lembradas em época de eleição. E nós queremos lembrar delas depois da eleição, porque é para elas que a gente deve a nossa votação. É para elas que a gente deve a nossa eleição. Piperno, o governo, o presidente Lula está dizendo que sim, se preocupa com essa população que teria sido esquecida ali por outros governos. O Gustavo Segré acabou de contar pra gente que, na visão dele, quando Lula fala que quer cuidar das pessoas, ele está fazendo uma manutenção da pobreza, oferecendo um protecionismo que ajuda a cuidar, mas não tira essas pessoas da situação de vulnerabilidade. Por que você discorda? Eu vou concordar com a penúltima fala do Segré, quando ele diz que, em vez de cuidar dos pobres, eu prefiro que um governo tire as pessoas da pobreza. Sim. É verdade. Conceitualmente, eu também entendo assim. O problema é que isso não vai acontecer hoje, amanhã. Isso vai ser um processo gradual de muitos anos. Então, enquanto a gente não consiga resolver esse problema que hoje é real, hoje nós temos pessoas que estão doentes, que não têm médicos, que passam fome. Então, enquanto esse pessoal não consiga sair dessa situação de vulnerabilidade, o governo tem que ajudar. Então, é o remédio de graça, é o Mais Médicos, não vamos esquecer. Eu me lembro que no governo passado, por exemplo, tinha um projeto, uma ideia, inclusive de se distribuir absorventes para mulheres em condições de vulnerabilidade. E não só o governo foi contra, mas gente como a Damares Piperno bateu muito contra o programa. Piperno, é um programa muito barato. Peraí. O orçamento é um só. Certo? Então, assim, vamos colocar a realidade do jeito que ela é. Então vamos lá. Mais dinheiro para o absorvente é menos dinheiro para remédio de diabetes. Não, claro que é. O orçamento é um só, Piperno. Não. Claro que olha que Piperno. Conta preconceituosa. Não é preconceituosa. Preconceituosa é o seu pensamento que está errado. Vamos tirar, então vamos tirar do agronegócio um trocadinho. O orçamento é um só. Isso, o orçamento é um só. Tá, então vamos tirar do agro, que pode bastante, que está rico, e vamos dar uma quirelinha lá para que gera
que gera 27% do Tiremos PIB nacional. Isso, e aí vamos... E aí, eu concordo, ótimo. então, vou dar em o reduzir... dinheiro pro Barão do Agro. Dá para enxugar Isso, a máquina pública, com então, certeza. Agora, isso daí, vamos dar aqui... Vamos lembrar que se eu tô dando absorvente de graça, por que não preservativo? Então, Por que não remédio para diabetes? Por que não remédio para hipertensão? Melhor dar esse negócio de as escolhas graça. são subjetivas. Não. É melhor, olha, um governo digno que tenha amor pela sua população, se ele tiver recursos escassos e tiver que escolher entre tudo isso que o Alan falou e dar um dinheiro a mais pro sojicultor, tá rico e tal, não sei o quê, ele vai escolher quem? Fala, Segré. Duas coisas. Primeiro, uma questão anterior para não passarmos para a nossa audiência informações erradas. www.worldwidecoronavirus, verifica aí e te dá as estatísticas de falecimentos. O primeiro país é Peru, o segundo não é Brasil. Não é Brasil. Números proporcionais. Lógico, mas não podemos comparar. Tá bom. Piperno está falando em números absolutos e você está falando em números proporcionais. Aceitar a conta que o Segré fez do ranking de números proporcionais. O Brasil ainda assim está entre os 10% onde a Covid mais matou. Vamos lá, não está também, é só buscar, não tem problema. Depois entre os 20. Daqui a pouco está entre os 30. Não. Entre os 10% significa que o Brasil está entre os 20 onde a Covid matou. Então, mas não é o segundo, não. Não é o segundo. O segundo em números absolutos. A questão agora... Tem que ser número relativo. Evandro, O Brasil é a sétima população eu fico quieto quando os senhores estão conversando. Vamos lá, então, Segré, vai, conclua a sua fala. Quando você tem uma fala de que eu vou cuidar de você porque eu preciso que você esteja com remédio, a minha pergunta seria, não seria mais fácil investir em saneamento, em colocar esgoto, que isso provoca muitas doenças, que depois eu te dou remédio? Ou seja, eu não faço nada para você não adoecer, mas fica tranquilo, depois eu te dou remédio. É a mesma coisa quando vem um empresário e fala para todos os seus funcionários: ou a coisa está apertando, nós vamos ter que diminuir os salários, ou vamos cortar com os benefícios. E o cara vai para passear em Miami, eu compro um carro 0 quilômetro. Então fala, se é para ajudar, então não gastem diárias absurdas, não compra sofás caros, tenha coerência. Chega de narrativa populista que não leva a lugar nenhum e vamos trabalhar para que as pessoas deixem de ser pobres, não mantendo a pobreza, somente ajudando a eles a viver melhor. O que diz Lula? As pessoas mais necessitadas, que ganham menos e que foram privadas de conhecimento e oportunidades na história desse país, vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, de primeira classe. Alan Gani. Então, é um discurso populista, né? E aí, pegando a fala do Piperno, é a ideia do dinheiro infinito, como se tivesse dinheiro para absolutamente tudo. Porque, Piperno, é um critério. Quando eu escolho um determinado produto, por que não outro produto? Porque gente não é produto. É um critério subjetivo. Ele colocou algo ali, porque gente não é produto. Eu sou a favor de gastos com saúde para população mais vulnerável, mas dizer que isso foi acabado durante o governo Bolsonaro não é verdade, né? O governo Bolsonaro deu um auxílio, aumentou o auxílio para as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia. O que aconteceu então? Bolsonaro não comunicava tanto quanto o Lula? Eu acho que sim, eu acho que o que o Lula faz é exatamente isso. Ele pega algo, né, e faz um grande espetáculo, um grande discurso populista. Agora, a população já está mais ciente disso, né? De fato, o departamento de marketing do governo Bolsonaro é pior do que o departamento de marketing do governo Lula. Agora, em relação à farmácia popular, eu vejo que, por exemplo, seria mais interessante dar um voucher, né? Por quê? Porque o governo não arcaria com os custos, né, da própria farmácia, da própria estrutura, de mobiliário, de pessoal, daria um voucher também com critérios, porque tem pessoas que podem pagar e acabam pegando os medicamentos. Mas deixa eu tirar uma dúvida com você rapidamente. Você considera que o programa é bom ou não é da forma como foi anunciado por Lula? Não, o programa é bom. Eu acho que ele foi anunciado por Lula é bom? É bom, já existia. O que você está sugerindo é que poderia melhorar. Ser melhorado por meio de um voucher, por exemplo, e com critérios que acontece que gente com dinheiro acaba pegando medicamentos e não precisaria. Fala, Segré. Curto. A fala do presidente Lula, com todo respeito, é muito populista. Quando fala foi evitado a educação, foi tirada a educação. Peguem os índices de educação dos governos estaduais
que tem o poder PT, ou partidos de esquerda, e pegue outros que não têm o PT, e a gente conversa quais têm melhor educação, qual tem melhor saúde, qual tem melhor estrutura. E aí a gente discute. Piperno, eu vou dar mais um tempinho para você arrematar, porque você fez questionamentos aos dois aqui nesse momento. Então, só pegando esse último pedido de comparação que o Segré fez. Se você pegar os estados que mais evoluíram, por exemplo, em educação nas últimas décadas, na ponta está o Ceará. O Ceará, inclusive, é o estado que mais aprova no vestibular do ITA, que é o mais concorrido do país. Tá? Na internet tem muitas informações muitos números sobre isso. Ceará, educação, ITA. Em relação ao remédio, veja, governar é fazer escolhas. É claro que os recursos são finitos, lá não tem razão nisso. Então, se eu tenho, vamos lá, um dinheirão aqui que eu vou disponibilizar para quem planta soja está devidamente capitalizado. E eu tenho na outra ponta, precisando de alguém que tem que comprar remédio para ontem, e esse problema tem solução urgente, eu vou para urgência, eu vou cuidar de pessoas. Os dois são importantes, mas cuidar de pessoas a mais. Agora, concordo com o que o Segré disse no começo. É melhor exterminar a pobreza do que os pobres. Então, é claro que em algum momento, aliás, é claro que os governos têm que trabalhar para que os níveis de pobreza caiam e as pessoas não, em algum momento, deixem de precisar desse tipo de ajuda. O Aécio Neves, não morro de amores por ele, mas ele tinha uma frase até muito sábia sobre isso. A gente tem que cuidar para que as mães do Bolsa Família não sejam as avós do Bolsa Família. Da mesma forma que a gente não pode, por exemplo, prescindir de um programa como o Mais Médicos. Segré, por que você levantou a mão? Levantei a mão porque, primeiro, eu não sabia que o Ceará estava governado pelo PT. Eu acabei de descobrir agora. Não é o PT que governa o Ceará. Já foi. Mas veja a Bahia, há 8 anos, mais de 8 anos, está pior cada dia mais. Mas o foco de por que não funciona essa proposta do Piperno. Imaginemos que Piperno é do agronegócio e ele tem 10 milhões de dólares. E nós somos pobres. Então o governo tira 10 milhões de dólares do Piperno e entrega $1 para cada um dos pobres. Resolveu a pobreza tirando de quem tem para dar a quem não tem? Não resolveu. Vai ter mais um pobre. Não é isso. Piperno, vou dar mais 40 segundos para você então se explicar. Eu não estou dizendo que primeiro tem que tirar tudo daqui e jogar lá. Segundo, eu não estou dizendo que se tirar daqui vai resolver a pobreza ali. O que eu estou dizendo é que se tirar um pedaço, um naco daqui, vai resolver uma questão emergencial lá, porque o remédio do cidadão, a saúde do cidadão, ele não pode esperar 1 ano, 2, 5, até ele sair da pobreza. Ele tem uma necessidade emergencial. Pessoal, eu quero aproveitar